nosso propósito aqui é explicar para vocês inicialmente como será a nossa distribuição dos conteúdos das nossas aulas. O primeiro período que nós iremos hoje abordar, ele é um capítulo introdutório do livro. Então, espero que vocês tenham atenção nesse momento e façam suas anotações e comentem dentro do canal. Mas antes, se inscrevam no canal, clique aí no sininho para que você seja acionado para assistir às próximas aulas. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo aí uma grande abordagem sobre os períodos da história do Brasil. Esse momento é importante para que você possa compreender a questão do espaço e tempo do Brasil, para compreender depois o espaço e o tempo na Amazônia. Então agora nós iremos compreender sobre esses períodos da história do Brasil, que é classificado em 4 períodos. Nós temos o primeiro período de 1500 a 1530, chamado assim de período pré-colonial. Nós temos de 1530 a 1822, período colonial. Nós temos de 1822 a 1889, o período imperial. E nós temos o último, chamado assim de período republicano, que vai de 1889 aos dias atuais. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar dentro de 2 períodos da história do Brasil, que é o pré-colonial e o colonial. Então nós vamos agora se reportar a uma linha do tempo que vai de 1500 até um pouco antes de 1500, ou seja, 1492, quando Cristóvão Colombo chega na América. E nós vamos até 1539, quando começam as expedições dentro do território amazônico. Para entendermos todo esse contexto histórico para chegar na Amazônia, cabe lembrar que em 1492 a gente tem a chegada de Cristóvão Colombo na América. E depois da sua chegada, nós temos diversos tratados. Dentre esses tratados, surge aí o mais conhecido, que é o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Este tratado ele foi tão importante que ele coloca a divisão do território brasileiro, tá certo, em 2 partes. Uma no sentido leste para Portugal e outra parte no sentido oeste para a coroa espanhola. Nós sabemos geograficamente que a Amazônia fica justamente a oeste desse tratado. E isso implica dizer que a coroa espanhola ela começa a fazer investidas no sentido de exploração na Amazônia, tendo em vista que ela já conhecia toda a parte da América Andina, a América Central, bem como também uma parte do território hoje que chamamos de México. Com o domínio da região amazônica pela coroa espanhola, o espanhol Francisco Orellana foi em busca do chamado Eldorado, que era uma lenda aonde revelava que existia uma cidade chamada Manoa e que nessa cidade era repleta de pedras preciosas e também ouro. Surge aí uma propaganda dentro da Europa da cidade de Manoa, ou seja, a busca do Eldorado agora não era mais pela coroa espanhola, também partiu para outras nações naquela época, como Holanda, como Inglaterra, como também a França.
nessa grande disputa entre as nações europeias da época, que já era século aí 16 para o século 17, nós temos em 1637 uma expedição portuguesa liderada pelo Pedro Teixeira. Pedro Teixeira sai do Pará, mais especificamente na vila de Cametá, e vai em direção a Quito, no Equador. A expedição de Pedro Teixeira, por todo o curso da bacia amazônica, ela levou aí uma tropa composta por 40 grandes embarcações, e nessas embarcações existiam 1.100 indígenas remeiros e aproximadamente 2.000 militares. É importante lembrar que o rio que nós chamamos hoje de Rio Branco, ele leva esse nome porque Pedro Teixeira o batiza. E o nome originário do rio é Queceuene, que é um nome ligado à língua indígena. Com a passagem de Pedro Teixeira no século XVII, mais especificamente entre os anos de 1637 a 1639, nós temos aí quase 80 anos depois, já no século XVIII, na sua primeira metade, que vai em 1705 a 1750, ter aí os primeiros colonizadores na região do Rio Branco. Em destaque, temos o capitão Francisco Ferreira e o padre Jerônimo Coelho, onde eles tinham o objetivo de aprisionar os indígenas, ou seja, escravizá-los e vendê-los, bem como também extrair as drogas do sertão, que é o cacau, a baunilha, o urucum, a manteiga das tartarugas, as ervas e etc. As drogas do sertão eram as especiarias que se encontravam no interior. Então o termo droga significa especiarias, ou seja, produtos ali que eram encontrados em meio natural. E sertão significa dizer que é aquilo que está no interior. A nossa aula de hoje, ela vem dar uma introdução sobre essa questão da história do Brasil e da história da Amazônia. E nesse conteúdo nós observamos as expedições que ocorreram, dentre essas a do Pedro Teixeira, que vai aí legitimar o marco para a região do Rio Branco, hoje que é o território de Roraima. Então, turma, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Ficarei muito contente em ver comentários para poder tirar dúvida, que cada um tiver. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que nós iremos abordar sobre o início da formação territorial de Roraima. Um forte abraço e até a próxima.